pós-graduação profissional ou acadêmica. E aí compomos a mesa, né, debater essa temática, a Rosane Lorena Granzotto, que é representante do FEPSIC, do Instituto Granzotto, que vai nos falar sobre a especialização profissional no âmbito da formação. Júlio Schruber, Júlio, representante da BEP Nacional, também é docente da CE em Joinville, que vai nos falar sobre especialização no âmbito da formação, né, vai trazer notícias também aí do marco regulatório, né, que a BEP Nacional está fazendo toda essa discussão. E temos um terceiro convidado, que é o Jefferson Bernardes, que é representante do Conselho Federal de Psicologia, ele coordena o GT Nacional sobre Especialidades, no CFP, e também é docente da Universidade Federal de Alagoas, né, ele produz, né, pesquisas sobre essa temática da formação. E a ideia é de que ele pudesse estar introduzindo o tema da mesa, né, discorrendo um pouco aí sobre especialização generalista, acadêmica, então ele vai estar trabalhando um pouco aí do ponto de vista mais epistemológico. Jefferson nos ligou agora há 3 dias com um problema de saúde, hernia de disco, acho, que foi inviabilizado de viajar. Então combinamos de que ele mandaria o texto que ele já tinha produzido. Ele lamentou bastante, né, a ausência e possibilidade de vir. Mandou o texto que está na pasta de vocês e também gravou um vídeo que a gente vai estar apresentando a seguir para poder estar fundamentando a fala dele. Nosso evento ele tem como principal objetivo debater sobre as deliberações do Conselho Nacional de Educação e a respeito das especialidades, né, aprofundar um pouco essa temática acadêmica e profissional, né, que é um termo que a gente tem discutido e que está no cerne do marco regulatório, e as suas implicações no âmbito da formação. E aí um segundo objetivo é informar estudantes e profissionais sobre as possibilidades e de continuação da formação, especialmente no nível lá do centro. Por que esse debate é importante, né, neste momento? Importante e necessário. Por conta da elaboração em curso do novo marco regulatório sobre as especialidades que está sendo proposto pelo Ministério de Educação. Temos aí algumas reuniões nacionais, algumas conversas de várias entidades, o Júlio vai poder estar trazendo mais notícias sobre isso, e o Ministério da Educação tem se mostrado resistente quanto à regulamentação das especialidades profissionais, né? Entendendo que o locus, né, das especialidades é a universidade. Este fato, né, e a forma como a gente vem discutindo isso, e se o marco for aprovado, né, dentro dessa direção, inviabiliza a atuação dos núcleos formadores, como temos hoje, seja eles vinculados ao sistema conselhos, via curso credenciado pela BEP, seja vinculados às universidades, às IES, né, dos programas aí de pós-graduação. Então, assim, é uma situação bastante delicada. A negociação ela está em curso, né, e entendo que precisamos aí, assim, de mobilização, né, não só da psicologia, como também das outras profissões que também têm especialidades, né, exemplo da psicologia. Já existe, né, um GT Nacional que está trabalhando em cima disso, né, do qual a Rosane faz parte, né, o CRP12 também faz parte, enquanto representante dos conselhos profissionais da região sul.
a Rosane representando também os grupos formadores, né? A BEP faz parte também, né, das negociações nacionais, a gente tem a BE também, tem aí algumas entidades que estão fazendo parte dessa discussão. O sistema conselhos, ele possui atualmente 11 especialidades regulamentadas pela resolução 013 de 2007. Tivemos assim, esse processo todo iniciou lá em 2001, né, com a resolução 02, e aí depois ela foi alterada para 013 de 2007. Que especialidades são essas? Psicologia organizacional do trabalho, psicologia clínica, do trânsito, jurídica, psicopedagogia, psicologia hospitalar, psicologia escolar e educacional, psicologia do esporte. Assim, as especialidades de psicologia são decorrência da inserção da psicologia em instituições como hospitais, escolas, creches, sistema judiciário, presídio, unidade básica de saúde. O trabalho nessas diferentes espaços exigiu especialidades e atuação em face da clientela de diferentes exigências do passado, como, por exemplo, o trabalho com pacientes terminais, famílias e grupos de trabalhadores, adolescentes, mulheres vítimas de violência, entre outros. A psicologia, em seus anos de desenvolvimento, como ciência e profissão, foi ampliando suas possibilidades de contribuição à sociedade na qual se insere, fazendo surgir uma sociedade na qual o trabalho é especializado, especializações no campo da atuação sobre o psicológico. Apesar, vocês percebem de que as especializações, elas vêm legitimar e reconhecer campos de atuação, né, que foram surgindo a partir do desenvolvimento social da própria profissão. Isso não exclui que no campo da formação a gente defenda aí uma formação generalista, né, que é isso que a gente tem hoje. Depois o Júlio, né, pode estar abordando bastante isso, enquanto representante da academia também. Uma formação generalista da psicologia que tem em sua base de graduação uma formação para todos os campos profissionais, né? Mas a gente entende que só essa base acadêmica mais alta, esta base acadêmica, ela não é o suficiente para dar conta das diferentes práticas, dos diferentes contextos, né? Então as especializações, elas vão sendo necessárias. Uma outra questão que gostaria de estar destacando é o mérito do processo de reconhecimento das especialidades profissionais. Como é que isso foi se dando, então, né? A partir da identificação dessas demandas, como fala Ana Laura. O processo se iniciou lá em 99 e foi reconhecido pela instância representativa das profissões no país, através da Assembleia das Políticas de Administração e Finanças, a PAF, e aí foi realizado em 2000 a publicação do CFP 014 de 2000. Antes dessa organização, dessa resolução, teve todo um processo aí via Congresso Nacional de Psicologia, né? Assim, precisou ser pautada a necessidade das especialidades em psicologia ser pautada no Congresso Nacional, né? Que fez parte aí desse caderno de deliberações da APAF. Sempre foi uma temática bastante polêmica, né? Para a gente que tem participado de todo esse processo do reconhecimento das especialidades, porque haviam psicólogos que defendiam a formação generalista, né, e não a organização de novas especialidades, e não achavam que as especialidades poderiam estar limitando, né, de alguma forma uma conquista que é essa compreensão de uma formação generalista, e outros achando que era necessário para poder dar conta dessas demandas específicas que, inclusive, já existiam no campo profissional, né, precisavam ser marcadas.
Esse processo de reconhecimento de especialidade via conselho profissional está diretamente relacionado à importância da existência da psicologia como uma profissão regulamentar. Ao instituir o registro de especialistas, o Conselho Federal de Psicologia codificou identidades já consolidadas, significados compartilhados e competências reconhecidas. Referendou o que já existia, cumprindo dessa forma sua função social, como instância mediadora entre a categoria e a sociedade, não deixando a profissão a sabor do mercado. Relacionado a isso, especificamente sobre os critérios de aprovação das especialidades, estes buscavam corroborar as especialidades que já estavam demandadas pela sociedade e o mercado de trabalho. Isso porque se estava regulamentando era o exercício e não o saber. Assim, os critérios devem sair do mercado de trabalho e não da academia. Vocês percebem? Aqui a gente começa, né, a justificar a diferença aí de uma formação acadêmica e de uma formação profissional. Ainda se trata de um título profissional e relacionado ao fazer especializado. Por isso, neste processo, especificamente no tocante ao reconhecimento por meio da participação de cursos de formação credenciados, podem ser observadas exigências tais como carga horária mínima, de no mínimo 120 horas de atividade prática supervisionada, em espaços condizentes e com a ética profissional, professores com formação acadêmica e experiência comprovada na área de sua especialidade, regulamentar o registro e propiciar um ordenamento que possibilita aprimoramento profissional, fomentando o avanço técnico e fortalecendo o reconhecimento social da profissão. Esta formação profissional, né, das especialidades, a forma, o formato como ela está desenhada hoje no sistema conselhos, né, nos cursos credenciados pelo sistema conselhos, ele garante ali uma qualificação muito diferenciada de especializações no âmbito acadêmico, né, que normalmente são focadas a uma temática e não a um campo de formação. Nesse sentido, o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina reafirma a importância das especialidades no mundo contemporâneo e, em parceria com o Fórum de Entidades de Santa Catarina, promove esse debate que visa, em última instância, buscar estratégias e novos parceiros para continuidade e legitimação junto ao Poder Executivo, né, mais especialmente aí o Ministério de Educação e toda a sociedade. Então, assim, tem aí um processo em curso, né, de organização do marco regulatório e que precisamos, né, esclarecer e precisamos pensar estratégias para que esse marco regulatório não coloque em risco todo esse processo que vem acontecendo não só na psicologia, como em todas as outras profissões. Bom, foi uma introdução longa, né, assim, mas que não tinha sido contemplada nas falas que a gente tinha organizado, que é poder falar um pouquinho aí dessa construção dentro do sistema conselhos, né, e como o sistema conselhos se posiciona diante dessa questão aí da especialidade, né, poder estar introduzindo um pouco essa questão das especialidades, em especial, né, oferecidas pelo sistema conselhos. Aí, na sequência das falas, acho que a gente assiste o vídeo, né, que foi mandado pelo Jefferson. O texto está nas pastas, acho que vocês também podem, né, ir acompanhando aí um pouco o texto da sua fala, que traz aí uma discussão epistemológica, como eu falei antes, mas também as últimas ações desse GT nacional aí que está trabalhando em cima do marco regulatório. E aí depois, Júlio e Rosane, né, vão aprofundando aí a fala, né, com as diferenciações entre formação acadêmica e profissional.
Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui falando com vocês, mas acho que em primeiro lugar eu quero me desculpar pelo fato de não estar aí presente. Existem questões pessoais, particulares que me impedem de estar aí. E é uma pena, eu sinto muito, eu gostaria muito de estar aí numa terra que eu gosto muito, que é Florianópolis. Em segundo lugar, eu quero agradecer a esse convite, né, ao Conselho Regional, direção do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e ao Fórum das Entidades de Psicologia Catarinense, pelo convite para poder ter esse diálogo com vocês, né, no primeiro seminário sobre formação após a graduação, profissional ou acadêmico. Eu quero, assim, não estou aí, mas produzi um texto para essa conversa, enviei esse texto para o pessoal do Conselho, eu espero que ele seja divulgado, né, e estou aqui produzindo esse vídeo, né, com a ajuda do Bruno e do Coutinho, aqui do Conselho Federal, para poder compartilhar com vocês, né. Eu acho que essa nossa conversa pode continuar em outros momentos, ela não encerra aqui, claro, né. Em terceiro lugar, eu quero dizer que eu fiz um texto mais coloquial, né, visto querer estabelecer conversas mais diretas e francas. Essa decisão tem um preço, né? Às vezes ela pode esbarrar nas fronteiras do superficial, mas eu prefiro correr esse risco. O pedido que me foi feito para essa nossa conversa hoje foi o de explorar as diferenças entre formações profissionalizantes e as formações acadêmicas. O objetivo é, vou colocar entre aspas, debater sobre as deliberações do Conselho Nacional de Educação a respeito das especializações acadêmicas e profissionais e suas implicações no âmbito da formação e informar estudantes e profissionais sobre as possibilidades de continuação da formação em nível de especialização profissional e ou pós-graduação lato e estrito sensu. Fecha aspas. Pretendo centrar a conversa nas especializações de psicologia. Quero tentar compreender sobre o que a gente está falando aí, quando falamos em especializações, e também compreender melhor a concessão do título de especialistas por parte do sistema conselhos. Não falo aqui pelo CFP, no sentido, ao menos não no sentido de que a política da atual gestão esteja pautada por algumas reflexões que quero ou que desejo compartilhar. Assumo total responsabilidade por elas, inclusive sobre os equívocos, que certamente podem ser muitos. Claro, apresenta ao final alguns movimentos realizados pelo CFP e outros atores para avançarmos nessa questão. A minha questão principal diz respeito a compreender por que os campos da educação e do trabalho se separaram tanto ao longo dos últimos 4 séculos de história. A resposta para tal questão é complexa, óbvio, e não tenho nenhuma pretensão em respondê-la na profundidade que merece. Entretanto, arrisco-me a rascunhar algumas considerações. Portanto, a fala hoje tem mais a ver com o compartilhamento de certas dúvidas e reflexões e, em alguns momentos, alguns desabafos. Eu trabalho no campo da educação, mais especificamente no campo da educação e do ensino na saúde. É a partir das minhas trajetórias nesse campo, de muitos diálogos que tenho realizado ultimamente, que lançarei minhas reflexões e desabafos. Muitas questões estão relacionadas a essa articulação entre educação e trabalho. Divido essa fala em 5 partes. Então, a primeira delas, começo pelo começo, a graduação, ou aquela que sozinha não dá conta da formação. Primeiro quero pontuar que formação em psicologia não se reduz à graduação. A graduação não tem como dar conta de toda a complexidade da dimensão formativa em psicologia. Um dos melhores indicativos de um péssimo curso é quando seu egresso sai com a sensação de que não precisa mais estudar. Cursos assim enclausuram o egresso em uma caixa autocentrada, sem possibilidade de transgressões ou ultrapassagem de limites. O bom curso, ao contrário, é aquele que deixa a desejar, que o egresso sai dali desejando mais, querendo saber mais, com espírito epistemofílico renovado, que o egresso sai sabendo minimamente seus limites e possibilidades. Desabafo. É dolorido ouvir que a culpa pelo profissional não desenvolver tal ou qual questão em seu mundo de trabalho deve-se à má formação na graduação,
Coitada da graduação. É dolorido ouvir colegas de níveis mais adiantados na formação culpabilizar os níveis anteriores por formações que consideram mal realizadas. Não há como querer ou pretender que a graduação dê conta do imenso universo que é a psicologia, menos ainda se continuarmos a insistir numa lógica conteudista e informativa em nossas propostas político-pedagógicas. Por isso que eu acho que toda a discussão da formação vai muito além da graduação. Mas vamos para o segundo ponto. Formação generalista, ou aquela que não é utópica. Quero pontuar que sou favorável à formação generalista em toda a formação em psicologia, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Não compreendo formação generalista como aquela que produz sujeitos conhecedores de um pouquinho de cada coisa, ou que juntam uma pequena parte lado bom de cada teoria para explicar o todo. Não compreendo formação generalista como aquela que conhece de tudo superficialmente e não conhece nada aprofundadamente, ou, como diz o outro, conhecimentos imensos como um oceano e profundos como um pires. Ou como aquele que sabe tudo da teoria e não sabe nada da prática. Identifico nessas falas certa formação mais próxima dos turismos burocráticos. O sujeito compra o pacote turístico sem nenhuma condição de opinar sobre os passeios, as visitas, o que comer, que horas comer e etc. O tempo que resta a este turista é o de fotografar seus trajetos, cada lugar, cada detalhe. A viagem é curtida depois, por meio das próprias fotografias. Não há nada pior que o turismo burocrático em uma formação na graduação. Não há nada pior que passar algumas horas em um museu, um parque, uma cidade, fotografá-los, com as novas tecnologias atuais esse ato torna-se mais corriqueiro e comum, na esperança de conhecer aquele local pelas próprias imagens. Como deve ser ruim não decidir sobre e não vivenciar seus próprios trajetos. Não sentir o cheiro, ouvir os ruídos, ver a explosão de cores do mercado público em Florianópolis. Não passar uma tarde na praia mole com os amigos, deixando o sol lamber a cara, não degustar uma camarãozada na Lagoa ou uma ostrada em Santo Antônio de Lisboa. Às vezes tem a sensação que nossas graduações burocratizaram-se. Impedem qualquer movimento dos estudantes de participação ou decisão sobre que caminho seguir, que trilhas percorrer. Suas visitas técnicas e estágios beiram a lógica de idas a museus ou zoológicos. Observam, fotografam, registram a tudo e a todos. Educação bancária, diria Paulo Freire. Confundir formação generalista com um popurrí de pequenas partes do conhecimento é reduzir a potência da formação a um aglomerado de disciplinas que pouco diz das coisas da vida e que muito nos fala das perspectivas conteudistas na construção do conhecimento e de algumas formas de especializações, geralmente precocemente estabelecidas em nossas graduações. Compreendo formação generalista no universo da formação em psicologia como uma outra sensibilidade. Sensibilidade capaz de articular universos distintos da educação com a saúde, com o trabalho, com a comunidade, a família e por aí vai. É a possibilidade de articulação de diferentes objetos de estudo em um mesmo contexto. Na escola, por exemplo, os processos de ensino e aprendizagem sendo articulados com os processos de gestão e de trabalho. Articulados com os processos e relações de saúde e doenças, com a família, comunidades e etc. Bebo aqui explicitamente de um dos muitos sentidos do princípio da integralidade advindo do campo da saúde. Ou seja, formação generalista diz respeito à forma como organizamos a própria atuação em psicologia. O profissional não dá conta de tudo, mas pode buscar parcerias. Na escola, certamente, não dará conta das muitas possibilidades de ação, diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem. Mas não ficará surdo a outras muitas demandas que surgem. Portanto, formação generalista nesse sentido tem a ver com complexidade, sensibilidade, dialogia, ética e política. Tem a ver com as condições e possibilidades de articular os modos de gestão com modos de atenção e modos de educação. Desabafo e desafio simultaneamente. A formação generalista não se reduz à graduação, ela vai além, inclusive na pós-graduação. Terceiro ponto. Formação generalista e formação de especialistas, aquelas que não são opostas. Boa parte das especializações, tal e qual conhecemos, surgem de modelos cartesianos, disjuntores e redutores,
fragmentados e fragmentadores, disciplinares e disciplinadores, e modelos industriais tecnicistas, fordistas, toyotistas e etc. Quero pontuar que sou contrário às especializações produzidas a partir da égide cartesiana e do império fordista. Parte da academia que conheço replica esse modelo. Modelo de especialização que afasta os universos da educação e do trabalho, ou melhor, que reduz o campo formativo a meia dúzia de técnicas e procedimentos. Modelo de formação que atende a uma lógica liberal do universo mercantil. Boa parte das especializações fora da academia também replicam esse modelo. Não compartilho da ideia que as universidades devam se deixar levar pelo mercado, entre aspas. O compromisso das universidades é outro. Mas quero deixar claro que eu não sou contrário à formação de especializações. Entretanto, temos que conversar sobre que especializações estamos falando. O que significa esse lato sensu da pós-graduação de especializações? Lato quer dizer amplo. É o domínio amplo de um campo de atuação ou de uma área de conhecimento. Costumeiramente associamos lato sensu com fechar algo, com restrito, o delimitar. Claro que